As denúncias criminais oferecidas pela Polícia Federal e Ministério Público reforçam as suspeitas que mostramos aqui no Jornal da Clube ao longo dos últimos anos. São casos envolvendo o Daerp, a Coderp, Prefeitura e Câmara de Ribeirão Preto. Veja agora os fatos deflagrados pelas investigações. Os mais de 203 milhões de reais em fraudes e desvios apurados pela Polícia Federal e Ministério Público podem revelar o motivo de serviços básicos à população não terem sido realizados pelo município nos últimos anos ou feitos sem a devida qualidade. Entre eles, os que envolvem o Daerp. As investigações apuraram possível irregularidade na licitação que contratou a empresa para prestar vários serviços à autarquia, como renovação da rede, perfuração de poços e muitos outros. Apenas uma empresa conseguiu ser habilitada e assinou contrato com o Daerp em mais de 84 milhões de reais. As autoridades apuraram superfaturamento dos orçamentos e pagamento de propina a agentes públicos. No caso desse contrato que está sendo investigado, de 84 milhões, nós já tivemos até a oportunidade de discutir esses valores dentro do CONDEMA, há cerca de 2 anos atrás, e houve um questionamento por que esses valores para perfuração de poços, eles falavam em valores em torno de 2 milhões de reais para perfuração de um único poço, que quem está no mercado sabe que não é esse o valor praticado. Foram vários pedidos de CPIs na Câmara para investigar as ações do Daerp, mas eles foram sempre barrados pela base aliada. Eu entendo que isso é um reflexo daqueles interesses que estão ali subentendidos. Como a base aliada ela é coesa e ela estava dentro dos interesses, a gente não conseguia desenvolver a aprovação desses pedidos de CPI. A Coderp também está na mira da Polícia Federal e Promotoria. Um dos fatos envolve a licitação e o contrato de empresa para a compra de catracas destinadas às escolas municipais. Segundo a investigação, participaram representantes de um mesmo grupo e de familiares. E o valor foi superior a 24 milhões de reais. Além disso, não houve definição sobre a destinação dos objetos adquiridos. A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto ainda é questionada sobre outro fato e outra empresa. Através da contratação dessa empresa Atmosfera, tem se observado que alguns vereadores da base aliada, da nossa prefeita, têm colocado cabos eleitorais para que lá tivesse um vínculo de emprego e pudesse então tirar valores para a sua sustentação. Observa-se aí que, a verdade, há um desvio de finalidade da própria contratação da Atmosfera, que seria apenas um serviço terceirizado para atender às necessidades da administração pública. No entanto, os fatos revelam aquilo que a gente vem observando ao longo do tempo. Serve apenas como cabide dos cabos eleitorais dos nobres vereadores que figuram na base aliada da prefeita. Até o momento, as investigações revelam a suposta contratação de uma empresa terceirizada pela Coderp para atender indicações de vereadores da base aliada e, com isso, obter a aprovação de projetos de lei impopulares, mas de interesse do Executivo. Era necessário que ela mantivesse os aliados de forma presa aos seus interesses. Então, fica claro aí, tranquilamente, que nós chamamos popularmente como compra de voto. E a compra de voto decorre exatamente de uma atividade ilícita, prejudicando e muito o interesse coletivo. Mais um fato da operação trata da suspeita de que dirigentes do Poder Executivo teriam recebido propina em troca da liberação de pagamento de honorários de escritório de advocacia, em razão de acordo judicial celebrado entre a Prefeitura, Sindicato dos Servidores e escritórios, conhecido como Acordo dos 28%, que é a diferença que os servidores têm direito em virtude de defasagens do Plano Collor. Mensalmente, a administração municipal estaria pagando mais de R$ 1 milhão de honorários advocatícios, totalizando, desde 2012, mais de 44 milhões de reais.
a população, o cidadão ribeirão-pretano tem de forma muito clara que alguma coisa muito errada estava acontecendo dentro da prefeitura, porque a cidade parou, a cidade está numa situação muito caótica e só existia aprovação e desenvolvimento daquilo que interessava à prefeitura. Então, eu acho que todas essas situações que estão colocadas na denúncia, é fácil a gente analisar, né, como que isso está se desdobrando no dia a dia dos serviços, no dia a dia da cidade. Eu acho que foi criado realmente um sistema para que pudesse ser feito dessa forma. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Em relação aos questionamentos feitos ao DAERP e à CODERP, a Prefeitura reiterou que colabora com as investigações. A Câmara disse que não é objeto de investigação, portanto não irá comentar a questão. Já a defesa dos diretores da empresa Atmosfera declarou que jamais houve qualquer desvio de finalidade nas atividades da empresa e que não existe cabide de empregos de quem quer que seja. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pulse, essas denúncias revelam para os ribeirão-pretanos como o dinheiro de todos foi gasto pela administração municipal. E quem tem mais detalhes sobre este assunto é o economista Jair Casquel. Casquel, para a imagem da cidade, essas denúncias representam o quê? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, Pulse, a todos aqueles que nos acompanham. Elas representam, lamentavelmente, que Ribeirão Preto também tem um suposto esquema de corrupção. E traduzindo em números, é como se o pessoal chegasse e tirasse R$300 do bolso de cada cidadão ribeirão-pretano. Por exemplo, uma família com 4 pessoas é como se desse R$1.200 a fundo perdido. Uma outra coisa que representa, a grosso modo, pelo orçamento de Ribeirão Preto, que ele é bem inexato, né? É que aproximadamente um mês de tudo que Ribeirão Preto arrecada, ou quase um mês de tudo que arrecada, foi jogado fora. Então é muito grave. Segundo as autoridades, a CODERP e o DAERP foram o início das fraudes. O escândalo reacende a necessidade de passar a gestão desses serviços a quem realmente tem competência para isso? Eu diria que o problema hoje não é procurar quem tem competência para isso no sentido genérico, é perguntar se as pessoas que receberam o voto têm competência e têm compromisso de fiscalizar o dinheiro público. Porque tem uma coisa simples, em alguns países da Europa o Estado funciona muito bem, por que aqui no Brasil não pode funcionar? Então, está na hora de a gente pensar, inclusive, se é necessário para Ribeirão Preto ter um número tão grande de vereadores. Porque se a maioria da Câmara tem suposto envolvimento com algum tipo de fraude, eles estão representando quem elege ou eles estão representando outros interesses? Com todas as ilegalidades que vimos, podemos concluir que a cidade sobreviveu 8 anos sem gestão econômica? Sem sombra de dúvida. Nesse ponto, eu acho que Ribeirão Preto está mais do que demonstrado que não tem orçamento. Ribeirão Preto tem chute. Então, é uma coisa inadmissível. Numa empresa privada, todos já teriam sido demitidos. É que empresa pública, nomeação política, então tem uma série de detalhes que poucos têm coragem de assumir. Mas se fosse uma empresa privada, seguramente grande parte do pessoal que gerou essa situação já estaria com o seguro-desemprego. Mas tudo isso pode atingir também o desenvolvimento do setor privado na cidade? Isso compromete o desenvolvimento privado, porque buraco na rua atrapalha transporte, calçada mal conservada atrapalha transporte, problema de saúde atrapalha quem trabalha. Então eu diria que compromete gravemente. Ok, Casquel, quer dizer que sobrou para todo mundo, né? Obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e eu volto com você, Paulo Pucci. Ok, Gislene.